Que a graça e a paz do Senhor seja com todos nesta nossa celebração. Obrigado por você estar conosco, não importa onde você esteja, nós estamos aqui, você está aí, mas Deus está sobre todos nós. Estamos terminando o mês de maio, esse é o 5º domingo do mês de maio, um domingo, aliás, um mês recheado de domingos, são 5 ao todo, e hoje nós chegamos ao dia 31. E também a leitura do capítulo 31 do livro de Provérbios, conforme nos foi proposto pelo Ministério de Famílias da nossa igreja. E nós temos então lido cada dia um capítulo, correspondente ao dia do mês. E hoje nós estamos no capítulo 31. Eu quero, nesta saudação inicial dessa celebração, destacar aqui alguns versículos desse capítulo 31. Primeiramente, os versículos 8 e 9, que diz assim: Erga a voz em favor dos que não podem defender-se. Seja o defensor de todos os desamparados. Erga a voz e julgue com justiça. Defenda os direitos dos pobres ou dos necessitados. Depois, aí, a partir do versículo seguinte, fala da mulher virtuosa. Também, em algumas versões da Bíblia, diz a mulher exemplar. E como maio é o mês onde o destaque sempre tem sido as mulheres, as mães, as noivas. Então nós queremos destacar desse trecho final do capítulo, do epílogo, algumas considerações também. Primeiramente o versículo 10, que diz: uma esposa exemplar, feliz quem a encontrar, é muito mais valiosa do que os rubis. No versículo 23 do mesmo capítulo, diz: seu marido é respeitado na porta da cidade, onde toma assento entre as autoridades. E no versículo 30 e 31, final do capítulo, diz: a beleza é enganosa e a formosura é passageira, mas a mulher que teme o Senhor será elogiada. Que ela receba a recompensa merecida e as suas obras sejam elogiadas à porta da cidade. Que todas as nossas amadas irmãs se sintam saudadas de uma forma especial neste dia, nesse final do mês. Se Deus quiser, ano que vem tem mais. Tem outro mês de maio. Podemos mais uma vez estender a nossa saudação a todos os que nos acompanham nessa celebração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, muito obrigado por mais esse dia. Nós reconhecemos o Teu grande amor por nós. E somos gratos, imensamente gratos por isso. Nós reconhecemos também o Teu cuidado, a Tua bondade que se estende sobre as nossas cabeças, a Tua proteção, ó Deus. Por isso, muito obrigado, receba a nossa gratidão. E pedimos, ó Deus, que essa celebração, que é para o engrandecimento do Teu nome, para Te honrar e glorificar, seja também para a edificação das nossas vidas. Ajuda, Senhor, que nós possamos compreender cada parte e entender o Teu querer no nosso andar, no nosso caminhar. Que Tu sejas honrado e glorificado sempre através do nosso viver. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amada igreja. Que Deus abençoe a todos. Queria, irmãos, convidar a cada um de vocês a levantar do seu sofá, levantar da sua poltrona, abraçar seu vizinho do lado, pode ser o marido, pode ser o filho, fazer a comunhão, né? Como se estivéssemos juntos. Quem está só, sinta-se abraçado. E vamos louvar, vamos levantar, vamos louvar o Senhor com alegria, com alegria que só Deus nos traz. Deus abençoe a todos. Vamos louvar. Papai e São Jesus, é feliz o lar, é feliz.
Boa noite, irmãos. Passando aqui para lembrar do nosso momento missionário de missões mundiais, cujo tema é Transforme o mundo com a alegria de Jesus. E a nossa divisa: Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi: alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Filipenses 4, versículos 4 e 5. Além disso, não podemos esquecer dos 4 pilares de nossas missões mundiais, que é ore, oferte, mobilize e vá. Vamos também estar passando aqui o nosso clipe de missões mundiais e em seguida uma devocional para que os irmãos possam estar refletindo. Mas antes disso, vamos deixar aqui um versículo para os irmãos também, que se encontra em Romanos 10, de 13 a 15. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, com formosos pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Então, que os irmãos possam estar refletindo nessa palavra e que Deus possa estar abençoando a cada dia mais a vida de cada um de vocês. Amém. E só lembramos, complementando a força desse versículo. Como ouvirão se não há quem pregue? Principalmente esse momento agora de uma crise mundial do coronavírus, aí, uma pandemia. Então, irmãos, para estarmos contribuindo tanto em oração, mobilizando, ofertando, e que possamos ser pessoas também, instrumentos para trazer inovação, porque inovação também podemos trazer nessa área de evangelismo também. Então, muitos irmãos criativos aqui na igreja, coisas novas, podemos dar sugestões também no site de Missões Mundiais lá também para alguma contribuição que queiram fazer. Então, inovar é possível, principalmente agora, nessa época, agora todo mundo em suas casas, aí que tem agora, são pessoas inovando aí. Eu mesmo, meu cabelo agora tá bem inovado aí, eu corto uma parte, a Audi corta outro pedaço, então estamos sempre mudando uma coisinha, então aprendendo coisas novas também. E cabe a nós também sermos instrumento também para estar dando direcionamento e apoiando também a Junta de Missões Mundiais. Então contribuam também com ideias, com oferta, com oração também. Isso tudo é muito importante para estarmos assim crescendo mais o reino de Deus e levar a palavra para aquela pessoa que precisa. Amém. Deus abençoe a todos. Boa noite. Assim eu vou seguir até que a terra se
Cristo e nele vou permanecer. Levar ao mundo a alegria que me faz viver. E assim eu vou seguir até que a terra se alegre em ti, Jesus. Se alegre em ti. Em Jesus, em Jesus. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Jesus alegra a todos, não apenas a nós que o conhecemos, mas também ao Pai. Sim, encontramos no final do capítulo 3 do Evangelho de Mateus a narrativa sobre o batismo de Jesus. Sabemos o que aconteceu, mas lá no versículo 17 nos diz o seguinte: uma voz do céu disse: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Este é meu filho amado que me dá muita alegria. Sim, Deus se alegra porque Jesus Cristo obedece, porque se submeteu, foi batizado, viveu, morreu e ressuscitou. Da mesma forma, Deus se alegra quando nós obedecemos, quando cumprimos a grande comissão, fazendo discípulos em todos os povos, anunciando que Jesus Cristo é Senhor. Transforme o mundo com a alegria de Jesus. Amados, é tempo de dar graças, louvores a Deus, porque nós temos sido abençoados através desse casal, Jefferson e Aldi, que tem trazido essas palavras, promovendo missões mundiais nesses últimos 2 meses, e têm sido usados por Deus nessa caminhada. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Jefferson e Aldi, que tem tido essa experiência maravilhosa. Deus tem capacitado os seus servos de nos trazer essas palavras de estímulo, mas também de alerta e também de responsabilidade diante do mundo que nós vivemos, porque há muitos, pelo mundo afora, que ainda não conhecem a verdade a respeito de Jesus Cristo como Salvador único e suficiente. Deus abençoe as suas vidas e que possam mais e mais ser úteis na causa do Senhor, para a glória dele. Amém e amém. A paz, queridos irmãos. Hoje, 31 de maio, último dia do mês de maio, e concluímos hoje a leitura do livro de Provérbios. O mês de maio foi inteiro em prol das famílias, em oração e leitura da palavra. E com isso vamos deixar aqui para vocês o versículo da família que está em Provérbios 24:3, que diz: com sabedoria se edifica a casa e com discernimento ela se consolida. Continue orando, continue lendo a palavra e sempre atento às informações que os ministérios da Igreja Batista Pereira dos Mares estará deixando nas suas redes sociais. Que Deus possa abençoar a sua casa. Boa noite, queridos irmãos. Que saudade dos irmãos, que prazer. Embora você esteja aí do outro lado da telinha, eu aqui, mas estamos unidos num só propósito. Terminamos o mês da família. Que mês abençoado. Que leituras abençoadas. Os provérbios de Salomão, a sabedoria de Salomão, nos ajuda a caminharmos cada dia, fortalecendo as nossas famílias, abençoando os nossos filhos, sendo luz para os nossos vizinhos, porque a família é para isso, para ser um testemunho, um luzeiro, que os outros vejam Jesus em nós.
porque é nas relações familiares que nós mostramos quem realmente somos, onde o perdão, a misericórdia, a justiça precisam fazer presentes ali naquele lugar. Então este mês foi um mês abençoado e quero agradecer a Deus por esse ministério. Zé, Luciana, Rogério, Gorete, Gel e Fernanda. Que Deus abençoe vocês ricamente e que as bênçãos recaiam sobre suas famílias e que vocês possam ser famílias segundo o coração de Deus. Um grande abraço a todos. Estamos juntos com o Senhor. Ganhei um presente do Senhor, cuido dela com amor, minha família, meu tesouro. Eu sei que problemas vão surgir, mas junto vamos conseguir. Estamos firmados no amor. Sei que não somos perfeitos, mas sempre prevalece o perdão. Minha família guardo no meu coração. Eu não troco ela por nada no mundo. A minha família é meu porto seguro. Eu amo estar com ela, seja onde for. Família é um projeto do Senhor. Edifiquei minha casa, levantei o altar. Hoje Jesus habita dentro do meu lar. Quero te agradecer por tudo que me deu. A minha família é um presente de Deus. Eu sei que problemas vão surgir, mas juntos vamos conseguir. Estamos firmados no amor. Sei que não somos perfeitos, mas sempre prevalece o perdão. Minha família guardo no meu coração. Eu não troco ela por nada no mundo. A minha família é meu porto seguro. Eu amo estar com ela, seja onde for. Família é um projeto do Senhor. Edifiquei minha casa, levantei o altar. Hoje Jesus habita dentro do meu lar. Quero te agradecer por tudo que me deu. A minha família é um presente de Deus. Eu não troco ela por nada no mundo. A minha família é meu porto seguro. Eu amo estar com ela, seja onde for. Família é um projeto do Senhor. Edifiquei minha casa, levantei o altar. Hoje Jesus habita dentro do meu lar. Quero te agradecer por tudo que me deu. A minha família é um presente de Deus. A minha família é um presente de Deus. Quão grande é o meu Deus, cantarei quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver quão grande é o meu Deus. Olá, queridos irmãos e amigos. Nesse momento eu convido você a refletir comigo
na palavra de Deus, que está em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 7, que diz: cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Deus, ele se alegra de um coração grato, de um coração que reconhece as dádivas, as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. A nossa oferta, a nossa contribuição, o ato de ajudar ao próximo, ele tem que ser sempre com um sentimento de gratidão, de alegria, não com sentimento de perda, porque isso não agrada o coração de Deus. A gratidão é um sentimento que é fruto de um coração transformado pelo amor de Deus. Então devemos expressar isso no nosso dia a dia, nas nossas atitudes. E nesse momento que temos vivido de pandemia, temos que pensar, quantos temos ajudado, a quem temos ajudado, a quem temos abençoado. São tantas bênçãos que o Senhor tem concedido para nós. E o que temos feito? Então que possamos estar refletindo sobre isso. Porque tendo muito ou pouco, sempre podemos ajudar. Com uma palavra, com as nossas orações, com uma palavra de incentivo, e que estejamos atentos a isso. E que em tudo que venhamos a fazer, seja com coração alegre, grato a Deus, porque muito o Senhor tem nos abençoado. Se acordamos, se respiramos, se trabalhamos, se temos força, é porque o Senhor tem nos dado. E que sejamos gratos a Ele por isso. Que eu e você tenhamos um coração grato a Deus por tudo que Ele tem feito, por mim e por você, por tudo que Ele fará ainda nas nossas vidas. Que Deus nos ajude todos os dias a ter esse coração grato a Ele por tudo. Deus nos abençoe. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai-me pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Vem transformar meu ser no fluir da graça que encontrei em ti. Senhor, descobri que as fraquezas que há em mim podem ser vencidas no poder do teu amor. Junto a ti, teu amor me envolve, atrai
face. Quero ver-te, meu Senhor, e conhecer o amor que habita em ti. Vem renovar minha mente em teu querer, meus dias viverei no poder do teu amor. Junto a ti, junto a ti, teu amor me envolve. Atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. A ti, teu amor me envolve. Atrai-me, pra o teu lado estar. Espero em ti e subo como águia nas asas do Espírito. Contigo voarei no poder do teu amor. Amados, eu tenho a alegria e o privilégio de apresentar nesse momento o pregador desta noite, pastor Gerisvaldo Araújo. Conhecemos Gerisvaldo há muito tempo, há mais de 20 anos. Ele tem se dedicado ao serviço do Senhor. E o seu trabalho missionário, e missionário que é hoje em Condeúba, no interior da Bahia, mas o seu trabalho missionário começou sendo ele o coordenador do trabalho externo, o trabalho missionário da Segunda Igreja Batista em Candeias. Na época, pastor Sérgio Henrique. E depois, tendo concluído seu curso de teologia, partiu então para o campo missionário via junta estadual, por assim dizer, ou a coordenadoria de missões da Convenção Batista Baiana, indo para a cidade de Cristópolis, próximo à cidade de Barreiras, no interior do estado, oeste do estado, onde permaneceu por vários anos. Vindo depois para Wagner, onde dirigiu o trabalho, uma congregação que ali já existia há muito tempo, e durante vários anos ali esteve, dirigindo aquele trabalho, construindo aquela congregação, transformando a congregação em igreja, que assim o foi no dia 22 de novembro último, de dezembro, melhor dizendo, 22 de dezembro do ano passado, foi organizada em igreja aquela congregação. E já no início desse ano, portanto, do ano em curso, ele juntamente com sua esposa, com quem é casado há mais de 30 anos, Irmandina, estão então em Condeúba, para a implantação de um trabalho 0 quilômetro, a partir do ponto zero, mas também dando assistência à igreja em Livramento de Nossa Senhora, que fica também na região, mais ou menos próxima à região onde ele está. Pastor Gerisvaldo, portanto, vai estar nesta noite trazendo aqui uma palavra também sobre ainda o mês da família.
estejamos atentos ao que Deus tem para cada um de nós nessa noite. Seja muito bem-vindo, pastor Gerisvaldo Araújo. Olá, tudo bem? É um prazer mais uma vez estar com os irmãos desta amada igreja Pérola dos Mares. Quer dizer, os irmãos, que o pastor Arno me fez um desafio que eu não sei se serei capaz de corresponder às expectativas, mas me empenharei ao máximo para corresponder a esse desafio que me foi proposto. E o desafio que o pastor Arno me propôs foi de que nós gravássemos um vídeo, e é este vídeo que eu estou gravando agora, e falando sobre o tema da família. E eu quero compartilhar com os irmãos alguma coisa daquilo que temos experimentado ao longo desses anos de ministério e também como família. Afinal de contas, estamos casados há 36 anos e, portanto, temos alguma experiência para poder compartilhar com os irmãos. E nesse instante eu queria talvez falar algo que para alguns será repetitivo, não resta dúvida. Mas ainda assim ousaremos compartilhar com os irmãos. E o tema da nossa reflexão de hoje é: quando Deus edifica a casa. Irmãos, quando Deus edifica a casa, eu vou destacar 7 coisas que ou acontecem ou deveriam acontecer em uma casa, em uma família edificada, alicerçada na pessoa de Deus. Quando esta casa, quando esta família, ela é alicerçada na pessoa de Deus. E para iniciar a nossa fala, nós vamos chamar a atenção de todos nós para o que está escrito no Salmo 127, versos 1. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Ou seja, se você arrumar algo e logo alguém desarrumar, fica difícil manter tudo no lugar, não é verdade? Assim acontece em nossas casas. Quando só um dos dois, que é o esposo e a esposa, mantém o empenho, o esforço, o desejo de manter as coisas arrumadas, fica tudo mais difícil. Mas quando edificamos a nossa família, a tarefa da edificação do lar é constituída como algo que podemos fazer aí um paralelo entre a limpeza, a manutenção da casa com o sustento, a organização desta família. Ou seja, mas precisa ser feita isso a 4 mãos, o casal junto, o esposo e a esposa de preferência. Obviamente nem sempre isso é possível por conta de que nós temos lares incompletos. Às vezes nós mesmos fazemos e desfazemos as nossas próprias, com as nossas próprias mãos. Como edificadores do lar, não podemos desistir de pensar: eu já fiz, eu já tentei de tudo. Mas precisamos continuar, irmãos, precisamos perseverar, não podemos desistir, não podemos nos abater com as dificuldades. Clame ao Senhor, que confirma as obras das suas mãos. Está lá no Salmo 90, verso 17. Para que seu lar seja estabelecido na presença de Deus e nada nem ninguém possa destruir o seu lar. Marcos 10, 9. Como é que é um lar edificado por Deus? Como é um lar que desfruta da presença de Deus? Primeira coisa que nós percebemos nesse lar, dentre as 7 que destacaremos nessa nossa reflexão, é que nesse lar ocorre, registra-se, percebe-se a sabedoria. Provérbios 24, 3 vai dizer: com a sabedoria edifica-se a casa e com a inteligência ela se firma. A sabedoria é a primeira característica de um lar edificado por Deus. Quando Deus edifica a casa, tanto o homem quanto a mulher e filhos buscam sabedoria para viver felizes na presença do Senhor. Efésios 5, 22, 23 e 6, 1 e 2. Provérbios 14, versos 1, é um texto que vocês saberiam com certeza recitá-lo de cor. Diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a insensata
com as próprias mãos a derruba. Em Mateus 7, 24 a 27, todo aquele, pois, que ouve essas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, mas não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto naquela casa. E ela desabou e grande foi a sua ruína. Muitas vezes dizemos que a mulher sábia edifica a casa, como se essa tarefa fosse somente dela, e não é verdade. Por isso, Jesus disse que o homem sábio também edifica a sua casa, e o nécio, o sem conhecimento, nesse caso, pode edificar, mas esta casa desmorona na primeira tempestade. Se o homem edificar algo e a mulher desfizer, ou vice-versa, bem como os pais e os filhos desfizerem, então a casa não permanecerá de pé. Porque se uma casa estiver dividida contra si mesma, tal casa não subsistirá. Marcos 3, 25. Precisamos edificar a casa, queridos, em união. Mas se estiver edificada sozinha, não pare. Se estiver edificado sozinho, não desista. Continue, persevere. Peça a Deus que Ele renove suas forças, traga ânimo ao seu coração para que você possa perseverar. Um segundo aspecto que eu quero destacar, ou melhor, relembrar. É sempre bom dizer isso, né, queridos? Porque longe de mim a pretensão de querer ensinar algo que com certeza todos vocês, se não a maioria de vocês, sabem. O que nós estamos fazendo aqui nesse momento é apenas relembrar. O segundo aspecto de uma casa edificada por Deus é que ela é protegida contra o mal. Ué, como assim, pastor? Em Êxodo capítulo 12, versos 21 a 23, tem o seguinte registro. Chamou, pois, Moisés todos os anciões de Israel e lhe disse: escolhei e tomai cordeiros segundo as vossas famílias, imolai, e aquilo correspondia àquele momento, naquela época, a Páscoa, não é, queridos? Tomai um molho de ensopo, molhai-o no sangue que estiver na bacia, e marcai a verga da porta sobre as ombreiras, com o sangue que estiver na bacia. Nenhum de vós saia da porta de sua casa até pela manhã, porque o Senhor passará para ferir os egípcios. Quando vi, porém, o sangue na verga da porta, em ambas as ombreiras, passará o Senhor aquela porta e não permitirá que o destruidor entre nas vossas casas para vos ferir. Quando o povo de Deus saiu do Egito, Deus mandou que celebrassem a Páscoa, que se alimentassem de todos, e melhor, que se alimentassem todos juntos em família. Naquele momento, todos deveriam estar dentro da casa, adorando ao Senhor. Do lado de fora, o sangue do cordeiro marcava a porta dos lares do povo judeu, e as casas com a marca do sangue do cordeiro estavam protegidas contra o mal. A casa edificada, portanto, por Deus, ela ficará protegida contra o mal. Muitas casas hoje estão, por sinal, muito trancadas, vigiadas, muros altos, cerca elétrica, câmeras, sensor de presença e etc. Mas nada disso impede de que o mal possa entrar pela porta daquela casa. Ou, quem sabe, através da vida dos seus próprios membros que a compõem. Em Mateus 10, 36, nós podemos ver isso. Somente através da comunhão com Cristo e o poder de Deus é que podemos proteger a nossa família. É a única forma, queridos, de forma eficaz. O sangue do Cordeiro, portanto, ele vai representar não só o perdão dos pecados, mas também ele vai representar aquilo que purifica a família e a guarda de todo o mal. Clame ao sangue de Jesus para cobrir o seu lar. Estamos vivendo dias extremamente difíceis. O terceiro aspecto que eu quero destacar nesta reflexão a respeito dos aspectos de uma casa edificada por Deus é que essa casa, ela não só é protegida do mal, não só ela tem e
vive e percebe-se a presença da sabedoria, mas também ela é uma casa cheia de luz. Como isso faz diferença? Em Marcos 4, 21, também lhes disse, porventura a cadeia para ser debaixo do alqueire ou da cama não vem antes para ser colocada no velador? A luz é essencial para a vida. Uma casa iluminada e arejada transmite um ambiente de paz e alegria. Já um ambiente onde as sombras de penumbra obscurecem as pessoas, não há quem enxergue um ao outro por conta das trevas que predomina naquele ambiente, no caso aí, naquele lar. Uma das pragas do Egito foram as trevas nas casas, quando não viram uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Êxodo 10, 23. A luz que a família precisa, queridos, é a presença de Cristo. Jesus vai dizer, eu sou a luz do mundo, João 8, 12. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés, Salmo 119, verso 105. Do bom testemunho cristão que ilumina os membros da família, pois nós temos a responsabilidade de sermos luz do mundo, Mateus 5,14. Clame a Deus que ilumine a sua casa, Efésios 5, de 8 a 13. Quando Jesus disse para não esconder a luz debaixo do alqueire e da cama, podemos entender que as duas coisas que não podem ofuscar a luz. O alqueire era a medida comercial da época, com a capacidade de aproximadamente em torno de 9 litros. Toda a família tinha um alqueire para medir os mantimentos comprados pelos mercadores daquela época. Esconder a luz debaixo do alqueire significa não dar testemunho diante das questões, portanto, financeiras. Já esconder a luz debaixo da cama pode nos fazer lembrar a questão moral de dentro da família. A sua casa, portanto, queridos, precisa de sabedoria. A sua casa, portanto, precisa estar protegida do mal. E a sua casa, portanto, querido, precisa ter a presença da luz de Cristo. Um quarto aspecto que eu quero destacar nessa nossa reflexão é que uma casa edificada por Deus é também um lugar da palavra de Deus se fazer presente. Em Deuteronômio, um texto também que muitos de vocês poderiam recitá-lo de cor, vai nos dizer, a partir dos versos do capítulo 6, versos de 6 a 9, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentando em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás por sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. O povo de Deus, quando recomeçou a sua história na terra prometida, recebeu do Senhor a ordem de ter a palavra de Deus em suas casas. Somente através da palavra de Deus, a família de Deus, no caso, constituída por Ele, e dos servos de Deus, pode permanecer e vencer a tudo, a todos os desafios, a todas as intempéries, a todas as dificuldades. A casa edificada por Deus, portanto, comigo, ela tem lugar para a palavra de Deus acima de qualquer coisa. Na família, desde as menores coisas até as maiores, devem ser orientadas pela palavra de Deus. Primeiro porque ela é a verdade, João 17, 17. Ela é a nossa única fonte de alimento espiritual, Mateus 4, 4. E também de fé, Romanos 10, 17. Para isso, precisamos estudar as Escrituras e aprender o que nos ensina para uma vida feliz na presença de nada menos do que o nosso Senhor. Se você quer que a sua casa seja edificada por Deus, você precisa levar a palavra de Deus para dentro da sua casa. Através da leitura, através dos momentos devocionais e das mais diversas oportunidades que você possa ter. Andando, levantando, em todo instante que você puder. Agora mesmo estamos tendo uma grande oportunidade, não é verdade? O quinto aspecto que eu quero fazer nos lembrar é que uma casa edificada por Deus, ela não só é uma casa que tem lugar para a palavra, não é só uma casa que está cheia de luz, não é só uma casa que está protegida contra o mal,
E também não é só uma casa onde há a sabedoria. Uma casa, portanto, constituída por Deus, ela deve ter lugar também para um bom testemunho. Em 1 Pedro 3, 1 e 2, vai nos dizer o seguinte: mulheres, sede vós igualmente submissas ao vosso próprio marido, para que, se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio do procedimento de sua esposa, ao observe esse detalhe, o uso honesto, o comportamento cheio de temor. Um dos maiores desafios cristãos, queridos, é ser testemunha do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, aonde quer que estejamos. E na família, então, é o lugar que mais nós podemos exercitar esse testemunho de forma autêntica e convincente. Jesus disse que em qualquer casa que entrardes, dizei antes de tudo, paz seja nesta casa, Lucas 10, 5. Mas isso deve começar em nossas próprias casas. O primeiro lugar que devemos servir a Deus é dentro do nosso próprio lar. Ali é o nosso primeiro campo missionário. O apóstolo Pedro aconselha as mulheres a ganhar seu esposo sem discussão. Muitas vezes nos desgastamos em debates desnecessários. Precisamos aprender a vencer em silêncio e esperando no Senhor. Se o tempo que gastarmos falando com as pessoas para mudarem fosse investido em oração, falando com Deus, certamente seríamos muito mais abençoados. Talvez você esteja tentando pelo meio que não vai dar muito resultado. Talvez você esteja tentando pela forma que, em vez de ajudar, tem causado mais transtornos, mais estrago, por que não dizer assim, né? A casa edificada por Deus é um lugar de um testemunho cristão convincente, de uma vida cristã convincente. O mau testemunho, principalmente diante da família, tem destruído muitos lares cristãos. E hoje em dia eu quero dar um lembrete a você, pai, e a você, mãe. Esse discurso de faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço, não se aplica nos lares das nossas casas. Isso só se aplica em outros ambientes, onde você tem poder de persuasão, onde você tem poder de punir, de demitir, de mandar embora. Não é o caso dentro da sua casa. Faço o que eu mando, não faço o que eu faço. Isso não se aplica na convivência familiar. Procure viver o que você de fato crê. Procure ensinar aquilo que você vivencia, aquilo que você pratica, porque o discurso não convence. Alguém disse, não me lembro, não recordo-me o autor dessa fala, mas a expressão diz mais ou menos o seguinte: as palavras arrastam, as palavras convencem, mas o exemplo arrasta. Isso se aplica a este momento. Então, queridos, o sexto aspecto que eu quero relembrar a todos nós, aí você vai dizer assim, mas pastor, isso tudo já foi dito ao longo desse mês? Sim, querido, por isso que eu estou relembrando. Isso tudo já foi falado aqui pelo pastor Arno. Sim, eu sei, mas eu estou apenas relembrando, lembre-se disso. É um lugar de oração. Ah, que coisa mais elementar, pastor. Que coisa mais básica isso. Isso é mesmo que bater água mole em pedra dura. Sim, é exatamente essa a ideia. É algo repetitivo, de forma que, quem sabe um dia se torne realidade, não é, irmãos? Portanto, em 1 Pedro 3,7 vai nos dizer, vós maridos, igualmente vivei a vida comum do lar, com discernimento, tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, pois sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. O apóstolo Pedro continua seus conselhos para a família, falando agora para os homens. Primeiramente, fala como devem ser tratadas as nossas esposas, com muito amor. E então diz que isso é importante para que não se interrompam as nossas orações. Isso significa que a falta de amor no lar atrapalha até mesmo as nossas orações, interferem. Elas não passam
do telhado da casa, da laje, seja lá que estrutura for. O profeta Daniel, queridos, viveu uma grande batalha espiritual. E foi revelado a ele que demônios estavam tentando interromper as suas orações. Daniel 10, versos 11 a 21. Jó, sem saber do que acontecia no mundo espiritual, foi alvo de grande perseguição do inimigo, que tentava impedir suas orações fossem respondidas. Jó, capítulo 1, de 6 a 10, 2, de 1 a 6. O mesmo acontece em nossas famílias e muitas vezes não percebemos a grande batalha espiritual em que estamos envolvidos. Efésios 6, 12. A casa edificada por Deus, portanto, deve ser um lugar de oração. E interessante que eu não sei se os irmãos aí cantam, mas eu conheço um hino que diz assim: a minha casa será reconhecida como lugar de milagres e oração. Então, queridos, busque orar mais por sua família e em conjunto no seu lar. No momento de falta de sabedoria, desperdiçamos muitas bênçãos já derramadas sobre nós e as nossas orações são interrompidas por coisas que poderiam ser resolvidas. Mais importante do que qualquer queixa é o poder da oração na vida da família. Faça do seu lar um lugar de oração. A sétima questão que eu quero trazer à sua memória é que esta casa ela deverá também ser um lugar de alegria. Como nós ansiamos e desejamos isso. Lucas 15, de 8 a 10 vai dizer: qual é a mulher que tendo 10 dracmas, perde uma e não acende a candeia, vai à casa e procura diligentemente até encontrá-la? E tendo achado, reúne os amigos, as amigas e as vizinhas, dizendo: alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus quando um pecador se arrepende. A mulher que encontrou sua dracma perdida se alegrou ao encontrá-la e compartilhou com outras famílias e outros membros daquela família desta bênção alcançada. Assim acontece na família que é edificada por Deus. Muitos valores estão perdidos dentro do nosso lar. Como precisamos preservá-los, resgatá-los. Então precisamos primeiramente acender a luz da palavra de Deus. Salmo 119, verso 105. Já mencionei ele antes. E limpar o nosso lar de tudo que nos impede de encontrar e de preservar estes valores. Em nossa família existem tesouros bem perto de nós, que muitas vezes sequer o enxergamos. Valores como relacionamento familiar, passar tempo juntos, sorrir, se alegrar em família, devem ser buscados insistentemente até ser resgatados. E eu abro um parênteses aqui para fazer nos lembrar o culto doméstico. Que coisa maravilhosa é resgatarmos o culto doméstico. A casa edificada por Deus, portanto, querido, é um lar feliz, um lugar de felicidade. Eu não sei a sua experiência, mas eu tenho encontrado pessoas que, quando lembram-se que tem que voltar para casa, em vez de instalar-se no seu coração um sentimento de alegria, instala-se um sentimento de angústia. Infelizmente. Procure explorar ao máximo o tempo em família com coisas que trazem alegria, que transmitem paz, que tragam regozijo, que tragam bons sentimentos aos corações. Não adianta ficar só se debatendo diante dos problemas. Muitas situações se resolvem, queridos, com o tempo. O tempo se encarrega de muitas coisas. Então aproveite ao máximo para se alegrar com a sua família. Leve a alegria para a sua família. Que Deus edifique a sua casa. Que Deus abençoe o seu lar. Que o seu lar seja, portanto, um lugar de alegria. Que o seu lar, portanto, seja um lugar de oração. Que o seu lar, portanto, seja um lugar de um excelente testemunho. Que o seu lar, querido, seja um lugar onde a palavra de Deus tenha prioridade. Não fique relegada a um quinto, a um sexto, a um 20º plano. Que você se lembre da Bíblia apenas na hora, momentos antes de ir para o culto. Que o seu lar seja cheio da luz, da presença de Jesus Cristo. Que o seu lar esteja protegido por Ele do mal. Porque se o Senhor não guardar, em vão vigia o sentinela. Que o seu lar haja, de fato, sabedoria, abundante sabedoria. Este é o desejo e esta é a minha oração. Que Deus os abençoe e
desde já, quero agradecer por esta oportunidade. Não sei se eu pude alcançar a expectativa do pastor e atender a esse desejo dele de que a minha palavra nesta noite possa estar sendo uma palavra que desperte o coração dos amados irmãos, que nos faça refletir sobre esses 7 aspectos que não são únicos. Poderíamos citar outros mais, mas nos restringimos a esses 7 para direcionar um pouco a nossa reflexão. Que Deus nos abençoe. Que este início de ano, que é um ano dificílimo para todos nós, o Senhor esteja guardando, protegendo a sua família e livrando do mal. Deus os abençoe e até um próximo encontro. Amados irmãos, estamos chegando, portanto, ao fim de nossa celebração desse dia. Chegamos também ao fim dessa unidade do segundo bimestre desse ano. Nós adotamos os meses de fevereiro e março como primeiro bimestre, abril e maio como segundo bimestre, e agora chegamos ao terceiro, que é junho e julho. Nós estamos vivendo essa questão da epidemia que desperta a nossa atenção para muitas coisas, inclusive para a questão do dia final. Quando será que Cristo volta? E entendemos que esse é o momento que nós pensarmos mais detidamente sobre o assunto, sobre a volta de Cristo. Portanto, como nós lemos um capítulo por dia em maio do livro de Provérbios, nós vamos ler um texto selecionado que vai tratar sempre do assunto volta de Cristo. Ao longo do mês de junho, todinho, cada dia, vamos postar uma referência bíblica, às vezes de um versículo só, às vezes de mais versículos, que você pode e deve ler, e pode, se quiser e conseguir, memorizar. Principalmente quando se trata de um versículo só.
é fácil, portanto, memorizar. Portanto, vamos estar atentos a isso. Nós tínhamos até agora nas nossas meditações diárias, vírgula, de segunda a sexta, o título Destaques em Provérbios. Nós vamos mudar agora. Em junho será Maranata, ora vem Senhor Jesus. Esse será o tema das nossas meditações diárias de segunda a sexta, para a nossa edificação e despertamento. Muito obrigado porque você esteve conosco hoje, participando dessa celebração. Você é importante. E vamos concluir dizendo que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo sejam conosco agora e sempre. Amém.